E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo está tudo bem. Eu não podia deixar de fazer o meu pronunciamento baseado naquilo que o nosso grande Eliseu ele falou. Até que enfim, o Eliseu ele colocou o fim no silêncio. Vocês sabem que muita coisa aconteceu. Eu acredito que estava acontecendo. Eliseu, todo mundo percebendo que as coisas não estavam bem e que ele estava assim com o semblante caído, triste, abatido, mas como ele disse, ele precisa de trabalhar. Ele não pode parar para dar atenção ao sentimento. Ele disse que ele não é de falar, ele é do silêncio. Mas observem bem. Lembra da palavra de Deus que fala assim, que quando você está falando com Deus, você está falando, e de repente você não vê a manifestação de Deus, mas na palavra de Deus diz o seguinte, tem um louvor que diz que quando Deus se cala, é porque Ele está trabalhando em favor da vida, né? De cada um daqueles que estão passando por aflições. Então, Deus está trabalhando naquele momento. Então, se porventura você está passando por uma aflição e que você gostaria que Deus falasse alguma coisa, que você percebesse alguma coisa, até o mover de uma folha, mas não está acontecendo nada, então fique tranquila porque Deus está trabalhando em seu favor. Quando eu falo a respeito do silêncio e levando em conta a posição do Eliseu, não é diferente. No silêncio, ele não dizia nada, mas ele estava trabalhando. E de repente, quando ele aparece movido de documentos para comprovar tudo aquilo que ele, estava fazendo, o que era feito. Enquanto às vezes quando o homem fala muito, de repente simplesmente acontece coisas que a gente fica entristecido. E eu quero dizer para vocês como dói. Muitas das vezes, às vezes apanhar, levar uma pancada, dói menos do que quando você ouve uma palavra que te atinge lá no fundo. Eu gostaria de falar de muita coisa aqui, mas eu só vou dizer o seguinte, que a ação aquela do Eliseu com relação àquela senhora, mãe de 3, enquanto ela falava as coisas que denegria a imagem do Eliseu, o Eliseu correndo atrás para resolver o problema dela. Eu só queria dizer para esse pessoal que está passando por aflições aí no canal, você não sabe quantas aflições a gente passa. Eu passei, eu vejo pessoas passando no silêncio, já passei necessidades juntamente com as minhas filhas e nunca cuspi no prato que comi. E às vezes tem hora que a gente precisa de calar, orar a Deus, porque não adianta em meio à confusão você aprontar tanta confusão e falar Deus é fiel, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Olha, Deus responde orações de pessoas que estão simplesmente esperando por Ele. Agora, quando as pessoas começam a fazer loucuras, ele primeiro precisa de ouvir a voz de Deus para depois tomar as decisões. Não adianta sair por aí fazendo coisas, que venha denegrir a imagem do outro, que venha trazer problemas, confrontos, porque não vale a pena. Agora, quando a gente fala para Deus, você chora nos pés do Senhor, você grita por socorro de Deus,
olha, eu vou para a igreja porque, Senhor, essa causa eu entrego nas tuas mãos. Senhor, essa causa eu entrego nas tuas mãos. Você está lá na igreja, às vezes, entregando a causa na mão de Deus e vem cá na rua e fala para todo mundo. Aí um vem e fala uma coisa com você, outro vem e fala outra coisa, outro fala outra coisa. E aí pronto, Deus, Ele vai deixar você agir com o pessoal lá de fora. Deus não vai mexer na sua causa, não. Você vai se resolver. E quando a gente fala demais, as pessoas ficam conhecendo a nossa fragilidade, ficam conhecendo aquilo. Eu não vou falar o nome aqui porque posso até ofender as pessoas, mas Deus fica conhecendo as nossas fraquezas, as pessoas também, e de repente as pessoas que de repente tinha às vezes um certo carinho, né, que tinha certa admiração pela vida da gente, as pessoas afastam, as pessoas saem de perto da gente, aí que você entra na dificuldade, como é o caso da mãe de 3. Na precipitação falou tanta coisa, sabendo que onde ela estava, quem fez por ela, o que aconteceu. Falar tanta coisa, né? Mas eu vou dizer o seguinte, quem não erra, né? Todo mundo erra, de repente, às vezes você não apanha quando você está novo, depois tem que levar pancada quando está, né, com certa idade mais avançada. Isso aí é muito triste. Um garoto como Eliseu, fala-se um menino, né? Com tanta responsabilidade. Eu não gostei de ouvir aquela fala dela, que ela disse, pega tantas incumbências e não, sem dar conta, sem saber que vai dar conta. Gente, agora eu pergunto, quantas mães de 3, de 4 que se encontram na mesma condição da senhora? E de repente que está precisando de ajuda, ele vai estender a mão lá, de repente tem uma falha com a mãe de 3, tem uma falha com o outro, tem uma falha com o outro. Por quê? É porque de repente você nunca ouviu que Eliseu faz o seguinte. O que ele faz quando ele está no seu período de folga? Ele diz, ele trabalha. Eliseu não tira folga. Alguém está falando, de repente está pensando o seguinte, que eu sou patrocinada pelo Eliseu. Não. Acompanho Eliseu desde lá atrás, desde quando era pequeno, e hoje eu vejo a sua luta. Diante, às vezes, de tantas aflições, tantas dificuldades, quantos sofrimentos, eu posso até dizer como era lindo, maravilhoso, quando Eliseu trabalhava ali, né, com seu Sebastião, com o Senhor ali, que perdeu as pernas, né, Dona Idalina, lá atrás, seu Carlos, estava tudo tão tranquilo, tão calmo, sereno, mas a gente percebeu o seguinte, que o canal agora é gigante, cresceu demais e vai crescer muito mais, porque tem muita gente pedindo socorro e ele já está em outra cidade, ele não está mais na cidade dele. E para quem não ouviu, ele disse que os ataques são tão grandes que faz com que as pessoas perdem as forças, e ele disse que ele vai tirar uns dias de folga, vai tirar um tempo para ele, com certeza, porque ele precisa de descansar, de se refazer para voltar à luta. E eu quero dizer o seguinte, que enquanto ele estava no silêncio, ele estava correndo atrás de suportes, para quando ele aparecer, ele ter em mãos aquilo que vai dar suporte a ele, a sua fala. Como diz ele é do silêncio, ele não gosta muito de falar, e quando ele vem falar com o documento na mão. Agora, nós temos que orar por essas famílias, pedir sabedoria, né, para que Deus possa dar a essas pessoas sabedoria. Tá difícil até para a gente comentar algo do bem, porque até fazer o bem tá difícil. Se eu tivesse que mandar um recado para alguém agora, tá difícil, porque às vezes a gente pode ser interpretado de forma diferente, mas o que eu quero dizer é que nós não podemos fazer dessa forma. Tem pessoas passando necessidade,
Tem pessoas que estão sendo socorridas, estão sendo ajudadas aí pelo canal do Eliseu. Eliseu está trabalhando muito, a família toda está trabalhando. E eu quero dizer o seguinte, se ele vai tirar um período para ele, uns dias de folga para ele, a equipe dele não vai parar, que ele tem uma equipe grande e que trabalha ali junto com ele. Eu tenho certeza que o canal dele não vai parar, não vai faltar nada, porque com certeza vai ter o suporte suficiente para manter, né, o canal. Eu tenho certeza que as pessoas, basta apenas eles terem um pouco de paciência, porque as coisas vão ser resolvidas. Como eu vou referir a mãe de 3. Onde ela estava quando ela pediu socorro e que o Eliseu apareceu? O que ele fez com ela? O que ele fez por ela? Eu acredito que tinha que ser levado em conta essas coisas. Agora, porque passou um pouquinho de dificuldade, eu passo dificuldade na minha casa. Fico sem ter as coisas que eu preciso. Deixo às vezes de pagar uma dívida, uma conta, mas e não tenho que pedir socorro a ninguém, porque eu sei que eu tenho que correr atrás. E de repente as pessoas que estão passando por uma dificuldade, um probleminha, eu falo probleminha porque eu já passei por problemas, de repente, até pior do que muitos que estão passando por aí, que diz que estão passando. E às vezes a gente passa os problemas, passa a dificuldade porque nós buscamos com as nossas próprias mãos. Eu vou ser sincera. Aliás, nem vou ser sincera, eu vou dizer para você, o que você faria quando você está fazendo bem para a pessoa, que a pessoa te vende barato por outro lado, que a pessoa faz tudo de ruim contra você, o que você faz? Você vai querer essa pessoa do seu lado? Você vai continuar estendendo as mãos por essa pessoa? Fazer o bem e não olhar a quem. Mas eu acho que tem que ser casos pensados. Tem que orar muito a Deus para Deus orientar. Que de repente, né? Porque todo mundo erra. E Deus falou o seguinte com aquela mulher que foi pega em adultério. Deus disse: vai e não peques mais. Então, é algo muito difícil. É muito triste fazer o que a dona mãe de 3 fez, mas também é muito triste para ela ouvir quando ela recebeu ali aquele dinheiro que estava preparado para comprar o terreno, entregue nas mãos dela, agora está aí. Só vai ter aquilo daqui para frente. Ou será? Eu quero o seguinte, pedir a vocês, vamos orar para Deus colocar todas as coisas no lugar. Cada um planta e colhe o fruto que quer. Não tem como eu plantar um arroz e colher abacaxi. Todo mundo sabe disso. É o meu conteúdo, pessoal. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!